Olá, olá, olá! Estamos começando mais um Cuidar Não É Educar. Este podcast que tem Júlio Valls como meu parceiro de bancada. E Marcela Lorenzon como provocadora. Provocadora profissional seria esse o nome? Mas digamos assim, que acho que está gostando Eu gosto de provocar. de exigir. Eu vou, inclusive, começar te provocando, Júlio, antes de qualquer coisa, tá? Que é o seguinte. Vamos lá, qual é a pergunta? Eu quero falar sobre o olhar de validação. Ah. A importância de sermos exemplo na formação das crianças, tá? Mas antes, muita calma. Muito obrigado, SEAT, muito obrigado, Mínima, por estar conosco aqui. O que significa, na prática, validar o sentimento de uma criança? Tu sabe que agora me ocorreu a seguinte situação. Estava eu no supermercado, estacionamento, chego no meu carro com as compras, tem um carrinho de supermercado atrás do meu. Quer dizer, o elemento... O elemento mau caráter que deixou ali, né? Aí eu fiquei pensando, olhei ali, fiquei brabo, irritado e tal. Bom, aí eu fiquei pensando o seguinte, se a pessoa, vamos supor que seja um homem ou uma mulher, tá, estivesse na companhia de uma criança, se ele deixando o carrinho ali, o que ele está ensinando, ou que exemplo ele está dando, que ele está mostrando, e se ele levar o carrinho até lá, num lugar que não atrapalhe ninguém, o que ele está ensinando? A pergunta do ensinamento é minha. Provavelmente essa pessoa não está minimamente interessada em pensar que a atitude dele ensine alguma coisa. Ou, se ele for mau caráter, vamos usar essa expressão, ele está pensando o seguinte, eu já vou ensinar meu filho desde pequeno que os outros não interessam. Claro, que é azar do resto. Que é azar do mundo. Parece que essas pessoas acho que estão aumentando. Eu tenho essa sensação também. Os carrinhos andam aumentando atrás dos carros, né? Então eu fiquei pensando assim, como que a gente poderia ajudar alguém que tem este raciocínio a largar este raciocínio e levar o carrinho até lá? Eu acho que é impossível. Tu acha que é tarefa... Pelo seguinte, vamos supor que a pessoa está lá, está escutando o podcast. Não vai estar, mas vamos supor que esteja. As pessoas que escutam o nosso podcast são as pessoas que geralmente... São as pessoas que levam o carrinho de volta para a fila. Ou se não levam lá até a fila, pelo menos tiram do caminho dos outros. Né? São pessoas interessadas. Então, bom, mas daí eu fiquei pensando o seguinte, para que este homem ou essa mulher façam isso, eles vão ter que mudar o jeito da maneira como eles vivem a vida, que é uma maneira egoísta. Eu tenho outro termo para isso, que é uma maneira rivalizante, de disputa, que é uma disputa de poder. Não me interessa os outros, eu vou fazer do meu e acabou o assunto. Até eu me lembro de uma situação num shopping em São Paulo, que tinha um Corcelzinho antigo e uma BMW. O Corcel estava para entrar, a BMW veio na frente e entrou. Nossa. E aí ele saiu, esse mundo dos espertos. Aí o cara do Corcelzinho esperou ele embora, deu uma rezinha e pá! Meteu-lhe atrás do BMW. E foi embora. E disse assim em voz alta, o mundo é de quem não tem medo. Então, são dois rivalizantes. Eles se encontraram, um com um poder aquisitivo importante, outro com menor poder. Os dois rivalizantes se encontraram e fizeram um desfecho de luta, né, de guerra. Então, o exemplo que um pai e uma mãe podem decidir ensinar para os seus filhos é decidir o seguinte: a vida é uma rivalidade ou a vida não precisa ter o predomínio da rivalidade? Que tu usou o termo egoísta, mas eu vou usar rivalidade para a gente poder usar uma outra expressão. E a rivalidade sempre é crueldade. Sempre? Sempre. Alguém tem que morrer. Alguém tem que pagar a conta.
Alguém tem que ser eliminado para eu continuar vivendo. Vamos pegar Inter e Grêmio. Quando uma torcida de um time está rivalizando com a outra, eles apedrejam o ônibus do outro. Quando um time está competindo, eu vou melhorar o meu ônibus. Sim. Deu para entender a diferença? A rivalidade é sadia. A competição é eu melhorar a minha performance. A rivalidade é eu quero destruir o outro. Então, este homem que deixou esta mulher o carrinho ali, eu interpreto como ele rivalizando com nem sei quem é, porque ele nem sabia que era eu. Né? Ele está rivalizando. Se ele quisesse competir, ele era achar um jeito de melhorar a vida dele para ele. E tu aplica isso na vida entre adultos e crianças. Quando um pai e uma mãe são rivalizantes, os filhos são permanentemente inimigos. Um do outro ou dos pais? Dos pais. Os pais são rivalizantes. Okay. Sim, e os filhos são inimigos dos pais. São inimigos, são percebidos como inimigos e tratados assim. Nossa. Tu deve, se tu agora começar a pensar, tu vai começar a enxergar alguns exemplos, né? Se eu entendo que eu preciso melhorar como pai, no sentido de para poder ajudar melhor o meu filho, é eu que vou melhorar e não exigir dele melhora, mas eu vou acompanhar a melhora dele. Então, essa coisa do olhar, né? A coisa do olhar que tu trouxe, né? Como validar, né? Isso. Esse olhar, esse sentimento da criança. Então, como que um pai vai olhar para a vida de uma maneira não rivalizante? Ele vai ter que fazer um esforço muito grande para baixar a bola e saber que a vida não é uma disputa. Mas nós estamos vivendo num ambiente social que entendemos que a vida é disputa e quem tem razão e quem sabe mais e o outro não sabe, a informação que ele dá não vale, são os guetos que se criam por rivalidade. O predomínio da rivalidade é uma coisa assustadora para mim. Tu vai no médico e eles assim, olha, seu Júlio, tem uns exames aqui que estão dizendo que o teu colesterol aumentou, teu glicerídeo, quem sabe vamos mudar um pouco a rotina dos seus hábitos alimentares, exercício. E eu digo para ele, o exame está errado. Ou eu nunca tive isso. Ou quem que o senhor pensa que é para falar isso de mim? Estas três respostas são rivalizantes. De uma pessoa que rivaliza com tudo na vida. Rivaliza com tudo. Mas então esse pai que é esse ser briguento, egoísta, rivalizante, seja lá a palavra que tu queira usar, ou enfim, o termo, né? Tô fazendo uma brincadeira aqui. Mas ele é incapaz de validar o sentimento dessa criança, de se ouvir o que a criança está falando, ou mais, de acatar aquele olhar da criança, no olhar, na expressão, na troca de expressão, validar o que a criança está sentindo, ou, no mínimo, tentar. Vai ser muito difícil. E o impacto disso numa vida... Tem um impacto bem importante. Vou pegar um exemplo forte. Tá. Uma menina chega para a mãe e diz, mãe, o vô, o tio, ou o padrasto, ou o pai está me abusando. Ela não vai dizer dessa maneira, vai dar a entender, ou vai dizer dessa maneira. E a mãe olha para os olhos deles assim, não é verdade. Vai continuar a cena, a mãe não vai validar o olhar e a percepção, e isso tem uma consequência, que é a seguinte. Na medida em que essa criança vai crescendo fora as consequências do abuso, vai ter uma outra consequência que é a seguinte, eu devo ser louca. Porque eu estou dizendo uma coisa e estão dizendo que não é. Claro, e se estão dizendo que não é, e essa criança vai crescendo, e a gente vê isso no consultório diariamente. As pessoas têm uma sensação de que o que elas estão pensando ou sentindo não faz sentido, não tem valor e não é verdade. E eu fico pensando, eu devo ser louca de pensar um negócio desse. Então, a não validação do olhar ou de uma conversa de uma criança dizendo assim, mãe ou pai, eu tenho medo de sair à noite.
não quer dizer que eu goste, eu tenha que aceitar completamente, mas eu tenho que saber que ali tem uma angústia. Eu tenho que achar um jeito de não tornar um deboche isso. Eu debochar da criança. Porque se eu debocho, ela, além de não ter ninguém para contar, ela vai ter que inventar uma solução que vai tornar ela madura antes da hora. Quer dizer, vai faltar etapas de crescimento. A segunda coisa, ela vai ter uma sensação de que o que ela sente e pensa é louco. Não vale nada. Não vale nada. Mas não vale não é só uma questão de estima, é uma questão realmente de... Não, eu estou sentindo dor. Mas será que eu estou com dor mesmo? A esse ponto, Marcela. Claro, não é só de como tu te coloca no mundo, que é quando tu te refere à estima. E sim, até seus próprios... a percepção das suas sensações. Do seu corpo, inclusive. Do seu corpo, inclusive. Isso tem consequências muito importantes. Então, se cronicamente uma criança, tu usa a palavra validar, né? Mas podemos usar, se cronicamente a criança é desvitalizada da sua expressão, eu vou usar o termo desvitalizado, ela vai crescer com a sensação de que o que ela pensa é irreal, não tem valor, ou ela vai se criticar o tempo todo, mesmo ela sabendo que ela está sendo abusada. Nossa. Sabe que isso me lembrou uma série que eu vi recentemente, que se chama Aqueles que Matam. É uma série da HBO, agora eu já não me lembro, depois a gente pode colocar isso na legenda. Se é HBO ou Netflix, uma série nórdica, bem interessante, e tem justo esse caso de um abuso, e a gente vai entendendo ao longo da série, não estou dando spoiler aqui, uma série de comportamentos dessa mulher que tem um abuso falado, que o irmão abusa e ela conta para os pais questionam completamente, não acreditam, o irmão passa a vida como não, ela é a louca que inventou e na verdade não era, e claro, para uma dramatização toda em cima daquela vida daquela pessoa e de tudo que ela faz depois. Mas que é uma vida inteira marcada por uma desconfiança, né? Por uma... Qual é o termo que tu usou agora? Não é desvalidação? Uma outra... Um termo... Já não lembro mais. Mas esse julgamento que as emoções que a criança tem, que o que ela sente, o que ela pensa não vale nada. Vamos agora, tu falando na série, me lembrei do seguinte, relação homem-mulher, tá? Machismo, feminicídio, as bruxas queimadas, aquelas mulheres que não eram ouvidas, não eram validadas nas suas emoções e, aliás, debochadas e, mais do que isso, mortas. Claro. Olha o grau que isso pode ter de escalonamento social quando eu desprezo algo que alguém diz. Não estou falando de não prestar atenção, é desprezar. Sim. Às vezes eu não estou com paciência para prestar atenção. Isso é uma coisa. A outra coisa é eu desprezar. Eu debochar de uma mulher porque ela está muito manhosa. Então sou um ser superior, eu vou fazer ela calar a boca. Entende? A validação é um respeito pela vida do outro. Se eu não tenho esse respeito, essa validação, se eu sou rival, eu sou capaz de machucar e matar, destruir. Sabe o que eu fico pensando? É possível ter uma escola de paz que funcione? Existe? Porque tu vê a gente, né, em geral as pessoas, né, fazem cursinhos e leem muitos livros e tal, mas quando chega na hora do dia, na hora do pega para capar, a decisão emocional que eu tenho vai ser aquela que eu já tenho internalizada. Se eu sou uma pessoa rivalizante, para mim vai ser muito difícil conviver com um ser que está surgindo. Claro, que está vindo, começando. Então, a possibilidade única que existe para mim é que esta pessoa perceba que esta maneira rivalizante é ruim para ela, pai. Nossa, mas e é para assim. ela, mãe. Porque ela senão vai achar que é só para o filho ele que se dane. Ou é só o carrinho atrás do meu carro, o Júlio que se rale, tu entende? A humanidade tem isso, um delírio de
de deboche com a vida real. E aí a gente se sente superior à vida real. Que nem o cara que vai no médico, deboche que o médico, deboche e tal. Mas vamos lá, eu acho que a gente está sendo muito otimista. Muito otimista? Não, tu está sendo pessimista com a humanidade. Mas acho que ao mesmo tempo a gente está sendo otimista aqui quando a gente fala que a única esperança é se essa pessoa perceber e mudar. Eu acho isso. Mas eu não acho que isso vai acontecer, Júlio. Se essa pessoa já está no grau de largar o carrinho na frente do filho ou de fazer coisa muito pior, que a gente sabe que existe, na frente dessa criança, o que resta para esta criança? Filha desses pais rivalizantes não tratados. O que resta para ela é o seguinte: um bom vizinho, um bom padrinho, às vezes um pastor, um padre bacana, ou um professor de educação física, ou não sei o quê, ou uma família que não é assim, aí tu vai lá naquela casa e tu vê isso. E lá tu se sente bem, lá tu se sente acolhido. Tem um filme que eu até falei esses dias para vocês no grupo, né? A Menina Silenciosa. Eu ainda não assisti. É esta cena. É esta cena que é uma menina que está numa casa terrível com ela e com as outras, e a mãe está grávida, e ela passa 3 meses na casa de uma tia, aonde ela é uma outra, tratada como outra pessoa, e aí termina o prazo, ela tem que voltar. E ela não quer ir. E aí o pai rivalizante vai entrar em cena. É muito bom o filme. A Menina Silenciosa está no Prime. É muito emocionante o filme. Ele foi indicado para melhor filme estrangeiro de 2022 ou 2021, por aí. Eu só vi hoje, essa semana. Então, a sorte das crianças é que a vida delas não se restringe muitas vezes às famílias, se restringe a outras pessoas que aparecem como um anjo da guarda e dão um beneplácito de valorizar aquela sensação e protege elas, às vezes, da loucura do pai e da mãe. Ainda bem, é uma comunidade, é isso aí, né? Então, é muito bom que a gente tenha a sorte de que a vida dos nossos filhos não depende só do pai e da mãe. Existem outras relações que fazem ela perceber, puxa, dá para ser diferente, dá para fazer melhor, dá para mudar, dá para saber que meu pai é doido, a minha mãe é doida, ou, enfim, qualquer coisa. E continuar existindo e criar a validação desse olhar que tu está falando. Então, se eu pudesse dizer para cada criança, se tu tem um pai rivalizante, dá uma olhada num que não é um padrinho, um tio, uma tia. Mas é difícil tu imaginar que a criança vá, né, nessa altura dessa imaturidade emocional, enxergar dessa maneira, né? E ela vai se sentir culpada de preferir um tio e não o pai ou a mãe. Ela vai se sentir culpada, mas pode ser que o tio ajude ela a não ter constrangimento de também gostar dele, né? Quais são os hábitos para a gente cultivar essa validação sadia, ao mesmo tempo que ele se sinta validado, a criança também te veja como esse exemplo, espelho? O que tu me diria, assim, que é na prática? Na prática. Primeiro, valorizar esclarecimento das coisas. Ser falado. É a conversa. Uma boa conversa verdadeira, que esclareça as coisas. Conversas verdadeiras resolvem problemas reais. Conversas não verdadeiras não resolvem problemas reais e criam problemas irreais. Acho que a gente já falou, tu já usou essa frase aqui, ela é bem... mas ela é bem... Eu achei que estava nova nessa frase. Não é inédita, mas é boa, ela vale ser repetida. Então, essa é a primeira coisa, né? Então, o pai hoje não tá bem da cabeça, eu não vou conseguir brincar, não estou com vontade. Mas não é por tua causa, é porque eu não estou bem. Só isso. Chega. Eu não preciso brincar com meu filho o tempo todo só porque ele está pedindo. Sim. E vice-versa, com a mãe também. Ou então, o pai e a mãe brigaram hoje, a gente não se entendeu e tal, mas amanhã passa, a gente volta para os eixos de novo e deu. Segundo, acho que é ficar atento quando alguma fragilidade maior da criança aparece, não debochar. Não debochar de uma criança é muito importante. Aliás, agora eu me lembrei da Dona Teresa. A Dona Teresa é uma cliente minha de 94 anos. Eu acompanho ela há 5 anos. Esses dias eu perguntei para ela, Teresa, um beijo nela. Teresa, se tu fosse dar um conselho para as mães hoje, qual é o conselho que tu daria?
Aí ela ficou pensando, disse assim, não gritem com seus filhos. Que amor. Aí eu disse para ela assim, mas por quê? Porque o grito assusta. Assusta mesmo. Quando assusta, aí a gente não consegue ter liberdade para conversar e chegar e pedir um colo e nem criticar. Ela disse assim, dessa maneira, né? Olha só. Dona Teresa, ela uma direta, simples, né? E eu acho que tem uma sabedoria, um cuidado assim bonito, né, transmitido por ela, que é isso, assim, na prática é eu saber se eu estou gostando. Por isso que, né, que Cuidar Não é Educar, né? Cuidar Não é Educar é um livro que fala sobre a vida real da família. Não é como tem que ser, nem como não deveria de ser. Não é uma cartilha, não é um manual. É ajudar a pensar. Ajudar a pensar não é raciocinar. Ajudar a pensar quer dizer o seguinte, é aceitar a humanidade da casa. Às vezes um trabalha mais, às vezes um está doente, às vezes um não consegue, às vezes tem briga, às vezes não sei o quê, mas isso não quer dizer que a gente não se goste e que a gente não possa se ajudar. Só isso. Isso é muito bom. Fora disso, aí surge a rivalidade. Aí o ambiente fica tenso e as soluções elas são vamos dizer assim, não reais, porque os problemas não são reais. E um pouco do grito da Dona Teresa também. Quando tu grita, a criança já está assustada, tu já está certamente destemperado porque já está gritando, e aí já não é real. O sentimento ali na hora ele já está provocado por uma outra, né? Tem um pouco disso, assim, esse destempero que cria problemas onde não tem. Família é convívio, né, Marcela? Todo convívio é difícil. É muito bonito um bebê nascendo. Aquele nenê vai crescendo e vai se adaptando a gente a ele, daí ele vai começar a caminhar, aí de repente, não quero, não vou, aí começa então, a primeira fase é aquele cansaço, né, de se adaptar. Sim. E tudo e tal, e a gente vai estar meio louco com o bebê nascendo, hormônios, tudo e tal, tudo e junto. Casal não se entende e tal, aquelas coisas todas. Aí depois que a gente se acomoda, aí os bichinhos começam a dizer não. Aí depois eles começam a criar o ritmo deles. Aí depois chegam na adolescência, não gosto de ti, vocês são chatos, são os burros. Então, na medida que eles vão crescendo, o grau de tensão do convívio vai aumentando. Claro. Vai aumentando. E aí eu sempre penso, né, a grande questão não é a largada. A largada tem que ser boa, mas na medida que a gente vai indo, como que a gente suporta esse serzinho que vai criando uma identidade, um jeito, vai nos colocando contra a parede, vai nos dizendo, e vai sendo diferente do que a gente imagina, e como que a gente, digamos assim, tolera sem rivalizar, só competindo. Sabe que tem uma amiga minha, amiga da Mínima também, Fernanda Zafari, que tem 2 filhos, e que me disse uma vez, logo que eu tive meu primeiro filho, ela se lembra que não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E assim, hoje os filhos dela, acredito, acho que tem 13, 14, e a Lola acho que tem 11, já estão bem maiores que os meus, mas eu me lembro muito dessa frase, que é uma frase que depois eu vi com mais frequência, mas que tem a ver com isso que tu falou agora da largada, né? Tu não queima a largada ali com toda a tua velocidade, porque tu não vai ver muito dali. Vamos olhar lá para os primeiros 14 anos e ver esse convívio, como é que vai estar lá com 14 anos. Mas o convívio a gente tem que aprender hoje a escapar da rivalidade. Se eu for entrando na rivalidade, ela vai aumentando. Vai se perdendo. Até a hora que eu não aguento mais. Mas vai chegar lá nos 14, esse convívio e essa tolerância toda que se desenvolve, talvez até uma persistência, né, Júlio? Em conviver, em entender, em validar, em ouvir, né? O Luciano Potter, tu conhece o Luciano Potter? Parece, eu fiz 2 filhos com ele, acho que foi com ele. Querido dele, ele pegou um episódio do nosso podcast falando sobre admirar as crianças, né? Achei muito bonito o que ele fez. Obrigado, Luciano. E essa expressão é que talvez salve a nossa relação com nossos filhos ao longo dos anos. A gente
ver as dificuldades, mas também admirar a vida que está brotando, está indo, a árvore está crescendo, daqui a pouco vai dar um fruto, mas às vezes demora para dar o fruto. Então, eu poder admirar a beleza da vida que está ali, que é uma parte minha, uma parte não é minha, é nossa, e é também uma criação própria, né? Eu acho que é o que pode sustentar a capacidade da gente tolerar um outro ser humano que surgiu da gente e que talvez rivalize com a gente. Sim. E a gente achar um jeito de desarmar essa bomba desde a largada. Né? Porque é uma arte isso. Se o casal é rivalizante, passam 40 anos brigando. Claro. Se eles não aprenderem a desarmar essa bomba. Porque a rivalidade é crueldade sempre. Né? E uma coisa que tu falasse agora que eu acho que também tem muito o validar, que é o que a gente está tentando trazer aqui nesse episódio, o olhar que valida, isso de ser esse exemplo, né? De estar ali, das crianças se espelharem na gente, enfim. Tem muito também de não concordar com o que a criança está sentindo. Como tu falasse antes, né? É uma validação, mas não necessariamente uma concordância cega. Isso. Tu pode ouvir. Muito bom o que tu falou. Mas é um caminho, né? De se construir, se lapidar. Não, tu tá validando a informação, mas podendo dar um novo sentido para aquilo, para que a criança pense. Claro. Não concordando e acatando daquele jeito. Não, eu não consigo estudar, pai, eu não consigo aprender. Eu posso ficar com raiva, eu posso debochar, chamar ele de burco, mas não, vem cá, vamos ver como é que é. Me mostra aqui o tema. Olha, que interessante aqui, qual é a dificuldade? Eu validei, mas eu dei uma nova organização para a maneira como ele estava percebendo o problema para ele. Sim. Isso é validar. E no final do dia, né, Júlio, quem tem que fazer isso é o adulto. É o adulto. Não adianta fugir de que não é o outro que vai fazer, o adulto. Não tem outra saída, tem certeza? Tem, pode estar cansado, pode ter estourado a conta do cheque especial, o fornecedor não entregou não sei o quê, entrou um processo do meu empregado de causa trabalhista, mas eu tenho que chegar em casa, respirar e saber, eu admiro meu filho. É o teu papel. Pelo menos pensa um pouquinho, aí já sai do dia que passou, né? Olha aqui, ele está com dificuldade de aprender, mas ele não sabe os problemas que eu tenho, que são enormes, ele só está com esse probleminha aqui. Não, para ele é um problemão. E eu vou sentar lá, vou com calma, e se eu não conseguir fazer isso, eu posso pedir para minha mulher. De repente, se nenhum dos dois consegue, a gente diz, olha, meu filho, o pai e a mãe não estão sabendo como te ajudar, a tua questão é importante, vamos ver se a gente acha um outro jeito. Será que de repente tem um amigo teu que já aprendeu, que a gente possa conversar? Entende? Será que o Google pode... O Google também ajudar. Se for um problema simples... causos, né? É o primeiro que a gente usa. Não para as coisas sérias, mas para o probleminha ali de matemática que parece tão sério para ele, talvez. E ó, as mães também não são... super poderosas, super potentes de saber todos os problemas de matemática. Tem várias coisas que a gente também não consegue resolver, que fique claro, viu? Aliás, de achar que as mães resolvem tudo. As mães deveriam saber que não são super poderosas. E se alguém disser que elas deveriam ser, acho que tu tá mentindo. E a gente falou sobre isso no último episódio. Bastante, aliás. É verdade. Eu acho que nós temos... Foi bem, né? Temos uma validação. Validamos o assunto bem. Escutamos, demos check, analisamos. Eu achei legal porque eu acho que tu pensou que a gente ia por um caminho e fomos por outro. Mas essa é a graça também do cuidar. Essa é a graça. Carinhosamente chamado de Pode Cuidar. Pode Cuidar. Essa é a graça do Pode Cuidar. A gente deixa o assunto... Tu viu o SEAT? Vi o SEAT concorrendo, tá? Mas agora, a semana passada, esses dias, eles foram bicampeões nacionais de Olimpíadas dos Estudantes, segundo ano seguido. Imagina só. Né? É uma escola... Eu tinha vontade de estudar lá. Pode voltar, Júlio, quem sabe? Não. Não, pode voltar a ser professor. Tenho certeza que ia dar para ser É capaz de gostar de dar aula lá. Porque não é fácil ser professor. Não, ainda deve ser muito bom para um professor ter um espaço como o SEAT para poder dar aula, porque isso faz toda a diferença. Né? Aliás, um beijo aos professores. E muito obrigada também ao SEAT. Muito obrigada à Mínima e a todos vocês que nos assistem, nos escutam, compartilham, o que mais? Comentam, clicam no link.
um bom horário de assistir é de manhã quando acorda ou de noite quando vai dormir. É verdade. Em vez de ficar ali olhando aquelas notícias que já são, escuta o podcast, né? No carro, deita em com o Marcelo e com o viagem. Júlio, deita lá. Antigamente eu falava para Arthur, vamos botar as pessoas para dormir com a gente. Agora a gente pode acordar as pessoas também. Podemos acordar as pessoas. Tem gente que cozinha Muita gente. assistindo o podcast. Gosto de botar no YouTube É. e nos ver, nos ouvindo, sabe? É um ver de longe fazendo outras tarefas verdade. domésticas. Então, tá, Interessante. gente. Muito obrigada. Até a próxima. Um abraço.